E sem perder tempo, a gente acompanha agora o início da coletiva do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que anuncia neste momento no Senado Federal a proposta para a renegociação da dívida dos estados. Vamos acompanhar o que diz Pacheco neste momento. Gestão, equilíbrio de contas públicas e por parte do Legislativo permitir que haja instrumentos que possam fazer com que esses indexadores e que haja formas de solução desse conflito a partir de negociações que possam ser mais amplas do que as que existem hoje. Os regimes de recuperação fiscal no Brasil são experiências que não são muito bem sucedidas, acabam gerando um grande sacrifício para os estados, para os servidores públicos, para a entrega de ativos dos estados, sem que se equacione o problema da dívida. No caso de Minas Gerais, por exemplo, a adesão ao regime de recuperação fiscal significaria uma dívida de 160 bilhões de reais aproximadamente. Ao final do período do regime de recuperação fiscal, uma dívida da ordem de 210, 220 bilhões de reais, ou seja, todo o sacrifício perdido em função do não pagamento da dívida. O que nós propusemos é um programa de pleno pagamento da dívida com instrumentos capazes de fazer frente a esse problema. O primeiro deles é uma premissa importante de que, sob o ponto de vista de responsabilidade fiscal, há a preservação do quantitativo da dívida consolidada hoje. A proposta inicial que nós tínhamos de poder fazer um programa equiparado ao refis, que pudesse ter um abatimento sobre o principal e o estoque, acaba não sendo possível em razão de vedações que nós compreendemos e da afetação que isso geraria ao resultado primário da União. Isso foi participado aos governadores, que naturalmente compreenderam. Então há uma premissa inicial de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação entre União e Estados. O segundo ponto, que era uma pretensão dos governadores, é que se pudesse utilizar o Fundo de Desenvolvimento Regional da Emenda Constitucional 132 da Reforma Tributária como uma antecipação para o pagamento da dívida. Infelizmente, nós observamos, sob o ponto de vista jurídico e constitucional, há uma vedação expressa ao uso para essa finalidade do Fundo de Desenvolvimento Regional concebido na reforma tributária, de modo que ele também não foi considerado para esta finalidade. Ele pode ser considerado naturalmente nas contrapartidas que, uma vez aderindo ao programa de pleno pagamento, o Estado terá que cumprir ao longo dessa relação com a União. Por outro lado, há previsto no projeto a possibilidade da entrega de ativos. E há aqui a estruturação do projeto e o eixo principal é isso. Há uma dívida do Estado com a União e o Estado pode fazer o uso de ativos que detenha para o pagamento dessa dívida. Que tipo de ativo? Ativos como recebíveis, de um modo geral, créditos judiciais, participação acionária em empresas que podem ser federalizadas em favor da União e uma novidade importante, que é a possibilidade de dívidas inscritas em dívida, créditos inscritos em dívida ativa do Estado poderem ser cedidos também para a União. Há um artigo, inclusive, específico disciplinando essa possibilidade de cessão de créditos que o Estado detenha inscritos em dívida ativa em favor da União, obviamente dependendo do aceite da União. Então, o primeiro eixo do projeto, considerando a premissa de que a dívida consolidada é o ponto de partida da negociação, sem nenhum tipo de deságio de desconto, é a possibilidade do uso de ativos dos estados para o pagamento dessa dívida. O segundo eixo importante do projeto é a mudança do indexador. Hoje há uma previsão de um indexador de uma correção pelo IPCA mais 4% de juros ao ano. Há uma modificação no projeto. E aí também uma premissa muito importante. O Ministério da Fazenda, que obviamente não concordará com todos os pontos, nós buscamos atender a maioria dos pontos que a Fazenda expôs, mas nem todos. Mas há um ponto que é digno de nota e que precisa ser reconhecido, que o Ministério da Fazenda, representando o governo federal nessa discussão, concorda que os 4% de juros sejam revertidos e não há nenhum tipo de reversão para a União em si. E aí há uma proposta, então, nesse projeto, essa devidamente alinhada com a União, que é a possibilidade
possibilidade de reversão do pagamento de juros para investimentos no próprio Estado. Então, o que o projeto diz? Que dos 4% de juros, além do IPCA de correção monetária, os 4% de juros, desses 4%, 1% pode ser perdoado se o Estado entregar como pagamento e amortização os seus ativos numa monta de 10% a 20% do valor da dívida, e aí teria um abatimento de 1% sobre o juro do estoque, e se entregar 20% a mais de ativos para o pagamento da dívida, ter um abatimento de 2% desses juros de 4%, ou seja, um abatimento e um perdão mesmo de 50% do valor do juro, que cairia de 4% para 2%. E esses dois remanescentes, 1% podendo ser revertido em investimentos no próprio Estado, especialmente em educação e ensino profissionalizante, mas também em infraestrutura e segurança pública também em investimento e não em custeio, e 1% desses 4% dos juros serem revertidos para um fundo de equalização, também concebido no projeto, em atendimento a todos os estados da federação, não só esses endividados, mas todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Aí um ponto importante também, que toda referência no projeto a estados diz respeito também, evidentemente, ao Distrito Federal, que é o preâmbulo, logo no início, a essa referência de que toda referência a estados também alcança o Distrito Federal. Desse modo, a configuração dos juros teria uma parte de perdão em função do esforço do Estado de entrega de ativos, outra parte podendo ser usada no próprio Estado como investimento no Estado, ou seja, a União permitindo que aquilo que ela deveria receber, o Estado pode reverter no próprio Estado como investimento, e uma parte desses juros para um fundo de equalização, do qual farão jus todos os estados da federação, independente de serem endividados ou não. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida, com a possibilidade de entrega de ativos, os mais variados e elencados do projeto, e com uma redução muito significativa. Eduardo, meu caro, você vai voltar daqui a pouco no informativo com mais detalhes. Eu te agradeço muitíssimo. Eu estou aqui com o professor Elias, com o Mardelli, com a Viegas, para a gente poder fazer uma síntese disso aqui, mas você continua acompanhando e detalhes em toda a programação da Itatiaia, tá certo, meu caro? Exatamente, daqui a pouquinho a gente traz tudo que o presidente do Congresso Nacional disse sobre essa questão da dívida dos estados. Eduardo. Muito obrigado. Gente, primeiro, vamos ver se a gente entendeu bem. Elias, ele está dizendo o seguinte: entrega de ativos. O governo de Minas pode entregar, por exemplo, a CEMIG, a Codenche, Copasa, e a sua participação nessas empresas será tranquilamente suficiente a 20% do valor da dívida de 160 bi. Isso. Certo, Mardelli? Certo. Federalizadas. Entrega para o governo federal, aí o juro já cai 1%. Isso. Outro 1% do juro pode cair com investimentos em educação. O governo já tem com a FIENG o Trilhos do Futuro, que é o típico, certo? Certo. Então, há um caminho. Se é o melhor dos mundos, eu não sei. Mas há um caminho. Agora, o pior, eu volto a assistir, é não resolver. E sabe qual foi a última? Sabe qual é a entrevista que o Mardelli Couto acaba de fazer? E sabe como é que a ameaça está logo ali na esquina? Conta, Mardelli. Eduardo, é porque são duas frentes. Tudo que foi dito agora pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, primeiro tem que ser aprovado no Congresso. Sim. Mas seguramente haverá boa vontade. Não, ele não ia falar isso, né, sem ter essa segurança. Né? Eu tenho uma apuração, eu tenho fontes fortes que esse projeto feito pelo Pacheco, que ele é bem preciosista com essa questão, ele bateu praticamente ponto a ponto com a alta cúpula do governo Lula, inclusive com o próprio presidente. Ou seja, ele mesmo tocou isso agora, serão pequenos detalhes que devem ter ajustes, porque ele teve essa preocupação dos pontos, dos pilares serem batidos com o governo Lula, para não ser rebatido depois em público, para evitar desgaste, aquele ida e volta. Posto isso tudo tem que ser aprovado no Congresso. Só que a gente tem um prazo estabelecido, dia 20 de julho. É o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para Minas resolver a questão da dívida. Se isso não acontecer, Minas Gerais terá que pagar 6 bilhões de reais já nas próximas semanas. Quem me disse isso agora foi o secretário de governo, o secretário Gustavo Valadares.
Qual é a alegação do secretário nesse momento, Eduardo? Que desde a semana passada, a AGU, Advocacia Geral da União, que é o braço jurídico do governo Lula, não está respondendo os contatos do governo Zema para saber se vai pedir uma dilatação desse prazo. Aí alguém pode estar questionando, o governo Zema não pode pedir sozinho? Pode, só que tem menos força. Sim. Se você chega para um credor, as duas partes para negociar, Eduardo, tem mais força para pedir prazo. E salvo engano, Mardelli, a AGU já se pronunciou contra. Ou tá errado? Pois é, a AGU já deu alguns posicionamentos, assim, em alguns caminhos diferentes. O que a gente percebe é que o braço executivo diz uma coisa, às vezes o outro braço diz outra. Só explicar aqui, viu, gente? Advocacia Geral da União são os advogados que defendem os interesses da União. E como nós temos governos diferentes, o Zema não tem sido tão simpático assim com o Lula, pode, de repente, o que minha mãe chamava de ingresia. Eu ingresia na AGU e falou assim: Supremo, nós não concordamos. Aí vai depender de um ministro dar uma canetada. Se o ministro falar assim, paga, de cara tem que pagar. 6 bi nas próximas semanas, dinheiro que o governo não tem. Então, hoje, o governo Zema está entrando de maneira unilateral no Supremo Tribunal Federal, sem esperar a AGU, pedindo a dilatação desse prazo por mais 6 meses. Se não for possível, pelo menos até o final de agosto. Muito obrigado, bom trabalho. Valeu, Eduardo. Ô Viegas, então resumindo a prosa, Viegas, quem tem fé garra no terço ou na oração, e quem tem poder fala com algum prefeito, vereador, amigo, para falar com os deputados da Brasília, para todo mundo ter juízo. Para tomar uma decisão importante para Minas. A gente tem que pensar nisso, vai tirar o dinheiro da onde, né? É agora ou agora, Elias? E a boa política mineira diz que a gente tem que conversar, tirar a pressão e conversar. O momento não é para ficar fazendo crítica, o momento não é para deixar de ir, né, em eventos junto com o governo federal. Então acho que o momento é humildade, os secretários sabem disso. Então é aquele mesmo esquema, né? Pediram muito, Lula, pare de dar declarações. Então agora acho que Zema, pare de dar declarações. Me ajuda aí. E fica quietinho, deixa negociar mineiramente.